Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como calcular a rentabilidade de um fundo de investimento de renda fixa utilizando juros compostos e o nosso banco de dados SQL do Azure. Espero que goste, não esqueça de dar seu like e de se inscrever no canal para valorizar o nosso conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Vamos lá! Utilizando o Azure Data Studio para conectar em nosso banco de dados SQL do Azure, nós iremos utilizar o recurso computacional desta instância para calcular a rentabilidade anual de um fundo de renda fixa. Antes disso, precisamos entender como calcular os juros compostos, que é a maneira de calcular uma taxa sobre um capital inicial, em que essas taxas ganhas em cada período são adicionadas ao inicial para calcular os juros do próximo período, fazendo com que o valor cresça mais rapidamente à medida que o tempo passa, pois você está ganhando ou pagando juros sobre juros. Portanto, nesta fórmula ou equação, temos as seguintes variáveis: o valor final, normalmente o valor que desejamos saber, levando em consideração a taxa de juros ou rentabilidade. Temos também o valor investido, que é o montante ou aporte inicial de nosso investimento. A rentabilidade, como nós falamos, também conhecida como taxa de juros. No nosso caso, iremos utilizar a rentabilidade nominal de uma poupança. E é importante entender que este valor é informado pela administradora do fundo de investimento, sem considerar a desvalorização do dinheiro pela inflação. E por fim, o tempo de investimento, que é quanto tempo em meses ou anos você pretende manter este valor sem resgatar no fundo de investimento. Neste caso, utilizando esta fórmula, nosso montante será igual ao valor investido multiplicado pelo valor 1 mais a taxa de juros elevada à potência do tempo de investimento. Utilizando assim o exemplo abaixo, nós temos aqui um valor investido de R$10.000 e com uma rentabilidade anual de 7,44%, equivalente ao que a poupança nos últimos 12 meses tem oferecido. Lembrando que precisamos converter este valor que está em um formato percentual para a mesma unidade decimal. Basta utilizar a calculadora do seu sistema operacional, digitando o valor em percentagem e dividindo pelo valor 100. Com isso, temos o resultado de 0,0744 de taxa de juros ao ano. Continuando, temos o valor do tempo investido e que pode ser tanto anual quanto mensal, onde 12 meses é igual a 1 ano e 24 meses é igual a 2 anos. Parece-me óbvio, mas precisamos ter um cuidado por aqui, visto que não podemos converter, por exemplo, o valor percentual anual em rentabilidade para mensal diretamente. Logo abaixo, já temos o valor final para um ano de investimento, sendo de R$10.644, e para o tempo de 2 anos de investimento, o valor de R$11.543. É interessante aqui perceber que as decimais, dependendo do sistema ou ferramenta que estiver utilizando, esses valores podem estar arredondados de maneiras diferentes e pode afetar o resultado final proporcionalmente, mas não drasticamente. Sendo assim,
podemos utilizar novamente a calculadora do sistema operacional, no meu caso, o sistema Windows, e, alterando o tipo padrão da calculadora para a científica, nós iremos adicionar a equação que temos. Iremos digitar primeiramente o cálculo da soma existente entre os parênteses e temos com o resultado 1,0744, clicamos no cálculo para a potência. Atenção aqui para o símbolo que a calculadora apresentou, pois este é o mesmo que pode aparecer em várias explicações na internet e também teremos ao longo desse vídeo. Selecionamos assim o valor que desejamos e neste caso o valor 1 é referente ao ano. Logo após, multiplicamos pelo valor inicial do investimento e lembrando que a ordem dos fatores não alteram o produto, visto que eu primeiro calculei a segunda parte da minha fórmula. Assim, conseguimos obter o montante estimado de R$ 10.744 no fim dos 12 meses, levando em consideração a mesma taxa de juros da poupança atualmente. Utilizando a mesma lógica, podemos calcular o montante final para o tempo de investimento de 2 anos. Primeiramente, o valor 1 é somado à taxa de juros elevado à potência de 2, equivalente à quantidade de anos. E, ao multiplicar este valor com o valor investido, temos o montante final de 11.543. Agora, iremos executar este cálculo utilizando o nosso banco de dados SQL do Azure, inicialmente pela rentabilidade anual e depois pela rentabilidade mensal. Eu irei te mostrar como converter aquela taxa de juros ao ano para ser utilizada a rentabilidade mensal. Aproveitaremos também para comparar alguns fundos de renda fixas, como o CDB e o Tesouro. Agora, nessa próxima etapa, iremos declarar as variáveis do valor investido no tipo decimal. E com 2 casas decimais, já iremos definir o valor inicial de R$ 10.000 para o nosso investimento. Agora, a variável de rentabilidade da taxa de juros ao ano, também do tipo decimal. Mas, como iremos utilizar valores em percentagem convertidos para decimal, iremos definir 4 casas decimais para depois da vírgula. E com a taxa de juros da poupança, que pode ser o valor percentual dividido por 100 ou o valor já calculado previamente. Prefiro utilizar este último. E a variável que irá conter a quantidade de anos que desejamos calcular. Neste caso, eu vou definir os próximos 5 anos desse investimento. Logo abaixo temos a nossa expressão de tabela comum, ou CTE, em inglês, facilitando visualmente a lógica que desenvolvemos o nosso script SQL, onde iremos gerar uma hierarquia de registro, neste caso, dos períodos que queremos calcular automaticamente. Outra dica importante aqui, que, para mim, essa é a melhor maneira de gerar um loop sem utilizar ponteiros dentro do nosso banco de dados. Continuando, para a hierarquia funcionar, como já vimos em outros vídeos do canal, é necessário o registro raiz. Neste registro raiz, nós iremos definir o ano atual igual a 0 e o montante inicial que receberá a variável do valor investido, definindo também o alias chamado de montante. Seguindo na geração dessa hierarquia, agora nos registros filhos nós iremos unir a consulta anterior com uma nova consulta
referenciada à mesma tabela gerada pelo próprio CTE, onde agora o ano atual receberá o valor do registro anterior mais o valor 1. E o montante será calculado utilizando a fórmula de juros compostos. Agora, convertendo esta fórmula para o código SQL, lembrando que o T está em potência. Temos assim o valor investido multiplicado pela potência de 1 somado à taxa de juros ao ano, definindo o valor desta potência, que é o ano atual somado ao valor 1. Para evitar registros em loops infinitos, é importante limitar a quantidade desses registros. Filtramos o ano atual menor que a quantidade de anos menos o valor 1. E logo abaixo definimos a consulta que irá obter os valores finais da expressão de tabela comum. Executando o nosso código SQL, recebemos uma mensagem de erro informando que o tipo de dados entre as colunas do registro raiz e os registros filhos não estão iguais, neste caso a coluna montante. Sendo assim, este é um erro comum que acontece sempre neste procedimento. Precisamos converter a coluna montante para garantir que estes tipos de dados sejam exatamente iguais. Feito isso, executamos novamente o nosso código SQL e conseguimos obter o montante final para cada ano investido, com a rentabilidade anual nominal da poupança. Perceba que o registro raiz contendo o valor inicial, seguido pelos registros filhos, em que os valores do primeiro e segundo ano é igual ao que calculamos anteriormente lá no início do nosso vídeo com a calculadora. Com uma pequena diferença, os valores decimais estão zerados, ou seja, nenhum valor depois da vírgula foi encontrado. Portanto, isto acontece porque utilizamos o valor do investimento inicial para calcular todos os anos, e esse valor inicial está com os decimais zerados também. Sendo assim, para resolver esta situação, iremos alterar os registros filhos para, ao invés de receber o valor inicial, ele vai receber o montante calculado do registro anterior e alterar a potência elevada para o valor 1 constantemente. Ou seja, ele sempre pegará o valor desse registro anterior e irá adicionar a este valor a taxa de juros atual. Executando o script SQL, temos agora o resultado com os decimais calculados. Mas quem precisa entender e calcular esta rentabilidade mensal, iremos converter a taxa de juros anual em mensal. E como estamos falando de juros compostos, não podemos simplesmente digitar o valor anual de rentabilidade e dividi-lo pela quantidade de meses que desejamos. Apesar que este valor encontrado ser muito parecido ao correto, este é um erro que aumenta proporcionalmente a cada mês calculado devido aos juros compostos. Precisamos, assim, utilizar essa fórmula para transformar o valor de uma variável em outra variável, onde a taxa de juros mensal será o valor 1 somado à taxa de juros anual, elevado, olha o símbolo de potência aqui, ao período que queremos, neste caso, um mês, dividido pelo período que temos, 12 meses. Tudo isso diminuindo o resultado pelo valor 1. Vamos agora converter então para o código SQL, primeiramente utilizando a fórmula de potência, onde teremos a soma entre o valor 1 e a rentabilidade anual, e no valor que será elevado, 1 dividido
pelo valor 12, diminuindo, como falamos anteriormente, este resultado pelo valor 1. Dessa forma, conseguiremos ter o valor correto convertido da taxa de juros ao ano para mensal. E, utilizando assim a mesma lógica do código SQL anterior, fiz apenas algumas alterações, como o nome da variável contendo a quantidade de anos, que será agora quantidade de meses, e definimos o valor 12. Alteramos também nos registros da hierarquia a variável em questão. Também alterei o cálculo para a rentabilidade mensal e o filtro para considerar os meses ao invés do ano. Tendo isso em mente, executaremos o código SQL e perceba que conseguimos obter o resultado mensal da rentabilidade e que ao final desses 12 meses o mesmo valor foi encontrado como anteriormente exibido. E se mudarmos a quantidade de meses para 24, encontraremos como valor final o mesmo valor que encontramos no cálculo manual do início deste vídeo, desconsiderando os decimais. Com todo esse conhecimento, podemos comparar alguns fundos de renda fixa. Vejam que já temos o nosso valor investido inicial, a quantidade de meses que o valor ficará investido e a rentabilidade ou taxa de juros nominal, neste caso da poupança, e este valor convertido mensalmente. Logo abaixo teremos um CDB com 99% do CDI de rentabilidade nominal. Para sabermos como obter o valor dessa taxa de juros, a maneira mais simples é pesquisar em qualquer ferramenta de busca sobre qual é o valor do CDI dos últimos 12 meses. Atualmente, este valor é 13,58%. Voltamos para o nosso cálculo e iremos obter 99% do total deste valor. E utilizando a calculadora, digitamos os 99% convertidos em decimal e multiplicamos a taxa de CDI, também em decimal, encontrando o valor da taxa nominal deste fundo de investimento, que iremos utilizar copiando para a nossa variável. Ou também solicitar o cálculo que seja executado diretamente e automaticamente na variável. Para o investimento Tesouro, definimos o valor de rentabilidade anual de 12%. Lembrando que estes valores são apenas exemplos e que os mesmos, mesmo que sejam reais, a rentabilidade do passado não garante a rentabilidade do futuro. Sendo assim, adicionei para cada montante ao seu respectivo fundo de investimento e executando o código SQL e avaliando apenas a rentabilidade nominal, percebemos que existem produtos melhores que a poupança. Contudo, vale ressaltar que é importante calcular esta rentabilidade reduzindo as taxas de administração quando houver e principalmente o valor da inflação que come o nosso dinheiro também mensalmente. Mas isto é um assunto para outro vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Até a próxima, meu amigo.